querido Deus Pai. Nós somos gratos a Ti, Deus, por essa grande e maravilhosa oportunidade que Tu tem nos concedido de estar na Tua casa e aqui ser ministrado pela Tua palavra. Deus, que seja a palavra aquilo que cada um de nós estejamos precisando, porque creio que Tu tens falado ao Teu servo, tem mostrado ao Teu servo a necessidade da Tua igreja, que ela precisa aprender a cada dia para ser fortalecida na caminhada. Abençoa o Teu servo, Senhor, que vai ministrar. Dá a ele, Senhor, ó Deus, o reflexo. Dá a ele, Senhor, toda a lembrança daquilo que ele orou, pediu, buscou. Ó Deus, que nesta noite, Tu, através do Teu Espírito, Senhor, fale com cada um dos Teus servos. Pai bendito, nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A paz dos Seus irmãos, amém? Aleluia. É bom estarmos na casa do Senhor, louvar, adorar, glorificar, bendizer, exaltar ao nome do Senhor. Irmãos, eu estava venho meditando ao longo do tempo na palavra de Deus, sempre pedindo de Deus um direcionamento, no sentido de que o que é que nós poderíamos absorver da parte de Deus nesta noite. Eu confesso aos irmãos que nós, povo de Deus, nós temos que vivermos uma vida de constante oração. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós precisamos orar e orar sem cessar, né? Então, orar passa a ser um estilo de vida para nós, servos de Deus. E em particular a palavra de Deus veio falar conosco nesta noite a respeito da oração, da busca pela oração à meia-noite. Esta palavra, ela não consiste propriamente numa palavra evangelística, mas sim uma palavra de despertamento, convite de Deus, a fim de que nós possamos buscá-lo num determinado período da noite. Eu gostaria de dar como tema para esta mensagem o seguinte tema: o Deus da meia-noite. Aleluia, o Deus da meia-noite. Isto não é misticismo, até porque o Senhor Ele é um Deus atemporal. O Senhor, o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, Ele não está preso a tempos, Ele não está preso a horários. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e coisas ocultas, que você não sabe ainda. E quem sabe Deus está te convidando, a partir de então, a clamar ao Senhor pelo este horário, pela a meia-noite. Eu, na verdade, irmãos, eu não havia percebido como a Bíblia, ela destaca tanto a oração pela meia-noite. Muitas são as referências bíblicas. Se nós observarmos com cuidado, muitas são as referências bíblicas de milagres e de operação de Deus, o agir de Deus neste horário. Quem sabe você tem buscado ao Senhor incessantemente pela manhã. Quem sabe você tem buscado o Senhor incessantemente ao meio-dia, pela tarde. Eu costumo buscar muito ao Senhor esses horários, como também eu costumo buscar o Senhor pela madrugada. Mas eu dificilmente busco ao Senhor à meia-noite. E eu creio que essa foi a palavra de Deus, trazida ao meu coração, eu diria que não de uma forma específica para mim, mas que eu também pudesse convidar a igreja para este mesmo propósito. Eu creio que Deus tem algo para você, se você a partir de então passar a buscá-lo neste horário. Existem
algumas razões. Porque este horário é tão importante no contexto bíblico e espiritual. Por que razão? Porque será por qual motivo? Buscar ao Senhor pela meia-noite tem uma razão espiritual tão profunda, né? Se nós analisarmos, irmãos, meia-noite é um tempo de desfecho, é um horário de desfecho, meia-noite. Daqui a mais algumas horas, domingo, este dia que você está desfrutando dele, quando chegar meia-noite, não será mais meia-noite, já será um novo dia. Então, meia-noite, na verdade, é um tempo de desfecho. Quem sabe, é algo de Deus especial para você, para a sua vida, para a tua casa, para a tua família, neste momento aqui, neste período aqui, né? Meia-noite, na verdade, é o momento de virada. Quando chega 31 de dezembro do ano que nós estamos vivendo, nós vamos virar um ano. Nós vamos desfrutar de um novo ano. Um ano se encerra, um novo ano começa. Um dia se encerra, um novo dia começa. Portanto, meia-noite é também um momento de virada. Quem sabe neste período da noite, né, Deus quer te trazer novas experiências. Deus quer virar a página da tua história e te levar, e nos levar a desfrutarmos melhores momentos com Ele. Portanto, meia-noite é tempo de definição, né? Os conservadores, os judeus conservadores, eles acreditavam que a meia-noite era a melhor hora para obter de Deus a revelação da sua vontade, né? Eles criam dessa maneira, os conservadores judeus, que a meia-noite, neste horário, neste período, era um período muito propício, no sentido de que eles experimentassem a revelação da vontade de Deus. Portanto, irmãos, na metade da meia-noite, para os judeus conservadores, era um momento propício para desfrutar da comunhão com Deus. Logo, na meia-noite, veja desta maneira, né, que Deus, quando te convida para buscá-lo neste horário, neste período de tempo, Deus está te proporcionando uma oportunidade, um momento para desfrutar de uma comunhão gloriosa com Ele neste período. E nós veremos a partir de então, irmãos, o agir de Deus registrado na Bíblia, nesse horário, para quê? Para o nosso despertamento, para nós desfrutarmos de algo novo da parte de Deus para nós. Nós vimos no Salmo que nós lemos, o Salmo 119, no verso 62, que diz assim o salmista, repito: à meia-noite me levanto para dar-te graças, por causa dos teus restos juízos. Portanto, meia-noite não é um tempo apenas para você descansar, para você renovar, para você revigorar as forças. Veja a meia-noite como também um tempo de demonstrar gratidão ao nome do Senhor. Portanto, veja neste tempo, veja neste período, uma oportunidade de você ser grato a Deus. O salmista, ele experimenta muito bem esse momento. À meia-noite eu me levanto para te louvar. Quanto tempo você tem estado sem se levantar de madrugada, sem despertar
pela madrugada. Quanto tempo nós temos estado assim, temos agido assim, e Deus quer que você não vem fazendo isso, nós não estamos fazendo isso, quem sabe, não é um convite de Deus, não é um despertamento de Deus, para quê? A partir de então, nós passemos a desfrutar deste tempo, deste momento, fazendo deste momento um momento oportuno, para demonstrarmos gratidão ao Senhor. Em Êxodo, no capítulo 11, verso 4 ao 7, está escrito dessa maneira: depois disse Moisés a Faraó: assim diz o Senhor, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mão, e todos os primogênitos dos animais, pelo que haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem haverá jamais. Mas contra os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, nem contra homem, nem contra animal, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os filhos de Israel. Na mesma sequência, Êxodo 12, verso 29, diz assim: e aconteceu que, à meia-noite, que horas? E aconteceu que, à meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Significa dizer, irmãos, que à meia-noite é hora da intervenção de Deus em teu favor. Em meia-noite é tempo da intervenção de Deus em favor do seu povo. Aqui na leitura que nós fizemos, Deus entra pessoalmente nas questões do seu povo para gerar livramento. Meia-noite é tempo do livramento de Deus para você. Tome posse desta palavra, busque ao Senhor. À meia-noite Deus pode te visitar, Deus pode liberar para você o livramento que você está pedindo. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu à extremidade do arraial, como eu fizer, assim fareis vós. Quando eu trocar a trombeta, e a todos os que comigo estiverem, tocai vós as trombetas ao redor de todo o arraial, e dizei: pelo Senhor e por Gideão, pois e os 100 homens que estavam com ele chegaram à extremidade do arraial, ao princípio da vigília do meio. Havendo sido de pouco colocadas as guardas, então tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas, despedaçaram os cântaros, segurando com as mãos esquerdas as tochas e com as direitas as trombetas para tocarem, e clamaram: a espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e gritando fugiu, pois ao tocarem os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e fugiram em direção a Zerá, até os limites de Abel-Meloá, junto a Tabete. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmãos, é um momento em que Gideão está saindo para a peleja contra os filisteus. Na verdade, eram 400 mil homens, e Gideão estava ali com 300 homens. Gideão espalha, vai sempre para um lado, sempre para o outro e sempre para o outro, né? E Gideão passa ali para os seus comandados uma certa orientação. E no momento em que o
cântaro ali quebra, diz a palavra de Deus. E segundo alguns estudiosos, alguns biblicistas, eles dizem que no momento do quebrar daqueles cântaros, o eco do quebrar daqueles cântaros chegou até ali a tenda dos inimigos, e diz a palavra de Deus, que eles começam a ficar confundidos, eles começam a ficar como que desorientados, e diz a palavra de Deus, que eles começam a agir, eles começam a matar uns aos outros. Ora, irmão, nós podemos aqui absorver a compreensão de que é a meia-noite que os teus inimigos serão desbaratados. É a meia-noite que os teus inimigos, eles serão confundidos. A palavra no livro de Juízes, no capítulo 16, no verso 1 ao 3, diz assim: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gaditas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no, pois, e de emboscada à porta da cidade o esperaram toda a noite. Assim ficaram quietos a noite toda, dizendo: quando raiar o dia, matá-lo-emos. Mas Sansão deitou-se até a meia-noite. Então, levantando-se Sansão, que horas? À meia-noite. Pegou das portas da entrada da cidade com ambos os ombrais, arrancou-as juntamente com a tranca e, pondo-as sobre os ombros, levou-as até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Gaza, irmãos, na verdade aqui é uma das 5 cidades fortaleza dos filisteus. O peso do portão que Sansão tirara, pusera sobre seus ombros, era alguma coisa em torno de 3 toneladas. 3 toneladas. Para os irmãos terem uma ideia, existem determinados containers, aquelas caixazonas de ferro que nós vemos, principalmente nos portos, né? Uma caixa de container vazia daquela dá em torno de 2 toneladas, quase 3 toneladas. E Sansão, ele pegou as portas desta fortaleza e as tirou e as colocou sobre os seus ombros. E segundo os estudiosos, segundo os biblicistas, segundo os pesquisadores, ele caminhou com essa porta sobre os seus ombros uma distância de 60 quilômetros. Eu quero dizer para você que meia-noite é um tempo onde Deus dispensa da sua graça sobre você, sobre a tua vida, para você trabalhar no sentido de que você possa vencer os teus inimigos, Deus possa te dar da sua graça, como Deus dispensou da graça dele sobre Sansão, e ferrolhos de bronze foram destruídos, portas de ferro foram quebradas. Eu quero dizer para você, toma posse desta palavra, porque à meia-noite, no tempo de Deus, ferrolhos de bronze serão destruídos, portas de ferros irão se quebrar, toda cilada do inimigo não prevalecerá contra você. O inimigo ali tinha articulado contra Sansão, mas à meia-noite, naquele período, o Senhor estava com Sansão, o Senhor visitou, o Senhor deu graça, e ali Sansão pôde mais uma vez vencer e se livrar das articulações do inimigo. Diz que ele deixou a cidade de portas abertas. A porta simboliza a total segurança de um povo. Aquele povo ficou totalmente desguardado. E Sansão sai mais uma vez em triunfo, porque Deus era com Sansão também naquele período da meia-noite. Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, o verso 9 a 10 diz assim: e certo jovem, por nome Eutico, que estava sentado na janela, tomado de um sono profundo,
enquanto Paulo prolongava mais o seu sermão, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Tendo Paulo descido, debruçou-se sobre ele e abraçando disse: não vos perturbeis, pois a sua alma está nele. Estamos, irmãos, diante de uma passagem aqui, onde um jovem, neste momento aqui, nós podemos observar, irmãos, este período, este momento, é um momento onde de fato é natural nós sermos tomados pelo sono. E diz a palavra de Deus aqui que este jovem, ele foi tomado pelo sono e caiu. Cuidado, irmãos, cuidado, igreja. Às vezes, as fábulas prolongadas do sistema do mundo também podem nos levar a cair do local onde nós estamos. Eu digo caiu, mas pelo momento aonde ele foi tomado pelo sono, e diz a palavra de Deus que ali naturalmente ele sofreu um desequilíbrio e caiu. Mas veja, se você, se eu, se nós, em algum momento da vida, quem sabe neste período da meia-noite, é um período de relax, é um período de descanso, é um período de repouso, quem sabe também é um momento onde nós descuidamos. E nesse momento, Eutico, ele descuida e cai. Mas eu quero dizer para você, fica para nós esta palavra: por mais que venhamos em algum momento, neste período chamado meia-noite, viemos descuidar e viemos por algum momento cair em alguma situação, que nós venhamos a pecar contra o Senhor, né? E diz a palavra de Deus aqui, né? Que tendo Paulo descido, debruçou-se sobre ele, abraçando disse: não vos perturbeis, pois a sua alma está nele. Eu quero dizer para você que à luz da palavra de Deus, meia-noite também é tempo de ressurreição. Meia-noite também é tempo de trazer à vida aquilo que já está morto. Quem sabe algum projeto que você fez e que já se passaram tantos tempos, você já não lembra mais dele. Quem sabe já entrou no esquecimento. Quem sabe você já até esqueceu dele. Quem sabe ele já até morreu. Mas neste período de meia-noite, é um tempo onde Deus pode ressuscitar os teus projetos. Deus pode ressuscitar os teus sonhos, né? Como Deus ressuscitou aqui Eutico. Portanto, meia-noite é tempo de milagre. Tome posse, irmãos, né? Busque. Você tem buscado, certamente que tem, o Senhor, em alguns outros horários, mas o Senhor me convida a fazer isto neste horário, e eu compartilho com você esta palavra no intuito de incentivá-lo a fazer isto também. Quem sabe muitos até já não fazem, né? Atos 16, 25 diz assim: pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Meia-noite é tempo onde você pode desfrutar do momento, da oportunidade para louvar, para adorar, para glorificar. Não espere estar tudo bem, não espere estar tudo conforme seus projetos, seus propósitos, seus desejos. Não, aqui a palavra de Deus diz que pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Eles estavam aonde? Numa zona de conforto? Não, Paulo e Silas, eles estavam presos. Haviam sido anteriormente açoitados.
Enquanto os presos os escutavam, eles louvavam e cantavam hinos a Deus. De repente houve um grande terremoto, que foram abalados os alicerces do cárcere. Aleluia. Irmãos, neste período, quando você estiver certamente com teus joelhos dobrados, com teus joelhos dobrados, serão abalados os alicerces do cárcere, e muitas coisas Deus libertará para te favorecer. Aleluia. Foi assim com Paulo, foi assim com Silas, foi assim com esses presos, diz a palavra de Deus, que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos os grilhões de todos. Isto se deu que horas, irmãos? Está fraco. Se deu quando? Meia-noite. Meia-noite é tempo de os alicerces serem abalados, os cárceres serem abertos, os presos serem libertos. Quem sabe alguma coisa, alguma situação, algum momento tem te prendido, É nesta noite, é neste momento, é neste período que Deus pode e tem uma bênção especial para liberar sobre a tua vida. É interessante que normalmente, quando acontecem abalos, nós nunca associamos abalos à bênção. Sempre associamos abalos a tragédias. Mas aqui, pelo fato de ter dois homens de Deus comprometidos com Deus, aquilo que poderia se constituir tragédia, se constitui bênção, se constitui vitória, se constitui livramento. Aleluia. E para concluir, Isaías 55, verso 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu não estou querendo fazer aqui desta mensagem de meia-noite assim, algo místico. Não. A prova é tanto que o Senhor me leva a compartilhar com a igreja esta palavra de Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. De manhã, de tarde, de noite, pela madrugada, busca ao Senhor enquanto você pode achá-lo. Mas experimente uma nova experiência. Busca ao Senhor à meia-noite, que Deus tem algo especial para você neste período. A palavra de Deus em Jeremias 29, 13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Se você buscar ao Senhor de todo o coração, você vai encontrar ao Senhor. Imagina você buscando ao Senhor pela madrugada. Eu creio que a partir de então, se Deus nos leva a desfrutarmos este momento e esta palavra, é porque Deus tem algo para você, Deus tem algo para nós, Deus tem algo para a sua igreja. Eu vou buscar em Deus, experimentar um novo momento de oração. Eu tenho buscado ao Senhor pela madrugada, mas neste período 0 hora, neste período meia-noite, eu tenho pouco desfrutado deste momento, e Deus tem me convidado a desfrutar mais deste período de comunhão com Ele, porque eu tenho certeza que Deus tem algo especial para mim neste horário, como Deus tem algo especial para você também neste período. Que Deus em Cristo nos abençoe, e que o Espírito Santo possa aplicar esta palavra aos nossos corações. Eu devolvo a palavra ao nosso supervisor, pastor Edmar.